Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Sou o Dr. Pietro Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla. E hoje eu vou falar que sou o Diego Cabral, médico anestesista, fez a medicina na UFS, fez anestesia na Santa Casa, na Santa Rita, Hospital Santa Rita daqui. Depois fez título de anestesia Brasil, Europa e depois por cima fellowship em transplante hepático, moleque, é isso? Boa noite. Em Paris. Lá debaixo da Torre Eiffel. Você vai ter que falar em francês agora aqui. Obrigado pela oportunidade, feliz de estar aqui com essa dupla de feras aqui, que são caras que eu admiro também. Já convivi com esse cara aqui no hospital há muitos anos. Você tá brincando, Diego? Conta essa, velho. Jaime Santos Neves, ele rodava na roda na UTI. Isso aí. E a gente se esbarrava por lá. Pietro é médico que eu admiro, meu amigo, meu irmão. E poder falar aqui sobre um assunto que é meu dia a dia, me sinto confortável em falar, que é um assunto que em 2010, quando eu formei, me fazia tremer as pernas quando eu ia pro plantão, que é via aérea. Né? A gente tem aquele medo de vou conseguir ou não vou conseguir entubar esse paciente. Então, falar sobre esses critérios, estar preparado diante de um cenário de dificuldade prevista, os planos, a estratégia para otimizar a oxigenação do paciente, posicionamento, tudo que é muito básico, mas que faz muita diferença no desfecho final. E é um desfecho que pode fazer a diferença da vida e da morte do paciente na sua mão, na sua frente. Então, você tem que ter muito zelo e muita técnica e muita perspicácia para sacar as nuances desse paciente que chega na sua frente, seja numa emergência, numa sala cirúrgica ou num ambiente de UTI, e estar preparado para aquilo que pode acontecer. A gente fala que a anestesia, assim, se você tiver só um plano A, você tem muito pouco. Tem que ter um plano A, um plano B, um plano C, para te dar conforto, porque se a emergência surge, ela é muito rápida. São horas de ócio, a gente brinca, são horas de ócio, segundos de terror. Então, quando a emergência surge, a emergência em via aérea, são minutos ou às vezes segundos de dessaturação que pode comprometer todo o cenário. Então, esteja preparado e vamos falar sobre isso hoje. Porque via aérea é difícil, não é via aérea fácil, não. Sabe o que é interessante, Diego? É o seguinte, primeira coisa, porque via aérea é difícil, cara. É um conceito que ele pode ser subjetivo se a gente não tiver muito antenado sobre isso. Porque assim, pra quem nunca entubou, qualquer via aérea é difícil. Exatamente. E vou puxar um gancho disso aí, porque por experiência, eu trocava ideia, antes da gente começar. Quando eu formei em 2010, eu fui trabalhar num hospital em que havia 5 clínicos de dia e 3 à noite. E aí, se eu posso dar uma sugestão pra você que é acadêmico, que tá se formando agora, cara, não dê bobeira. Se você vai trabalhar num centro, numa clínica, num posto, que tem a oportunidade de entubar alguém, essa possibilidade existe. Não dê plantão sozinho, porque quando surge um paciente obeso, sabe, pescoço curto, roncador, cianótico, e você não tem quem pedir ajuda, quem recorrer, é um desespero. E fatalmente a heterogeneia surge aí. Porque você não tem técnica, você não tem experiência, não tem know-how, você não tem hora de voo. De medicina é muito hora de voo. Você faz muito bem aquilo que você faz muito. E faz por algum tempo. Então você vai refinando a sua técnica. Então eu tava confortável porque eu tava cru, sim, sem experiência para identificar uma veia difícil. A fácil já era difícil, mas eu tinha gente para me instruir. E aí a residência veio, e aí tudo, a coisa foi avançando, né? Hoje eu tô muito mais confortável. Mas então, isso é importante, você reconhecer como médico recém-formado, como acadêmico, que tudo para você é difícil, mas também saber que existem particularidades que vão saltar os olhos. Por exemplo, um paciente, como eu falei, pescoço curto, um paciente que ronca, um paciente com barba, como está na copa, um paciente sem dentes, que a boca murcha e você não consegue ventilar adequadamente, a não ser que tenha um dispositivo mancando na orofaringe, um paciente que tem um dente incisivo protuso como Fred Mercury, um paciente com queijo retraído, como o Mel Rosa. Então, esses pacientes que já foi irradiado com radioterapia, com um câncer de laringe, um paciente com cicatriz de traqueostomia, todos esses pacientes chamam a atenção no primeiro olhar, falam assim, eu não posso encarar esse paciente como o Pietro, vamos tubar o Pietro, olha só, queixo normal, abertura de boca boa, barba feita, é fácil. A gente entra tranquilo, mas esses pacientes têm que ligar um sinal amarelo, ficar piscando e falar, cara, tem que ter um plano A, que é um tubo na garganta. E o plano B? Será que eu preciso de uma máscara laringe perto de mim? Se eu não consigo entubar. E o plano C, se a máscara não acoplar? Eu tenho um vídeo laringoscópio, eu tenho um bugie, eu tenho um material para acessar a veia cirúrgica, eu não sei fazer, mas eu tenho quem faça perto de mim, eu tenho um cirurgião a chamar. Então isso tudo tem que estar preparado na sua cabeça diante desses pacientes que te chamam a atenção uma veia difícil. Se você não tem pouca experiência, parte do pressuposto que toda veia difícil tem alguém para te ajudar. É isso aí. Excelente. E eu acho que tem um conceito interessante, né? Que a gente tem o conceito dos preditivos anatômicos de via aérea difícil e a gente tem a via aérea fisiologicamente difícil, que é aquele paciente instável, que a gente pode falar um pouquinho desse tipo de paciente. Tá. Eu lembro muito de um paciente que me chamou a atenção quando eu estava no pronto-socorro, alguém em estado de mal asmático, um paciente jovem, ele tentava inspirar, via que o ar não entrava,
familiares falaram que ele era asmático, eu escutava bolida. Aquele estado de uma asmático que o ar não entra, é espasmo que não sibila. Aquele que entrou cianótico e entrou agitado. Porque a cianose, a hipoxemia agita o paciente, desorientado já. Como é que você acalma um paciente desse, fornece, nem a máscara ele é aceitável. Então essa é uma via aérea que fisiologicamente ela é um paciente séptico, um paciente que consome oxigênio muito rápido, um paciente que o fluxo, o débito cardíaco está elevado, então todo o oxigênio que está no alvéolo ele é rapidamente captado, ou mais distante, ou um obeso, ou um depiocítico. Então todos esses pacientes vão dessaturar mais rápido. Nosso Covid, né? Nosso Covid, que não tinha reserva nenhuma. E aí a gente tem que entender um conceito que é importante da pré-oxigenação. A gente fala da pré-oxigenação, é importante, como é que eu faço? Mas o que ela vai me garantir? Pensa bem, um pulmão saudável, um pulmão como o nosso aqui, a gente não é fumante, a gente não é pneumopata, a gente não é obeso, a gente não tem nenhuma doença grave, não está consumido, não está séptico, um pulmão saudável. Se eu acoplar a máscara, nós vivemos com 21% de oxigênio. O resto é nitrogênio, com os outros gases. Então no seu alvéolo tem 21% de oxigênio e nitrogênio. Eu tenho que denitrogenar. Tirar esse nitrogênio e deixar o oxigênio. Por quê? Porque esse é meu tanque de oxigênio. Pensa no tanque do mergulhador. Eu tenho que encher de oxigênio. Como que eu encho? Acoplando uma máscara bem acoplada, e não é por fora, é acoplada, faceando o paciente. O ambu mesmo, né? A bolsa, a válvula máscara, com reservatório reinalante. Oxigênio 100%, 10 litros. 3 minutos dessa ventilação. Respiração tranquila. Ou se não tiver tempo, 5 inspirações profundas. O que eu tô fazendo? Tirando o nitrogênio e botando oxigênio. Quando eu induzo o paciente, quando eu faço o maravilhoso Propofol ou outros similares, se o paciente entra em apneia, o coração continua batendo. Eu não induzi nenhuma droga que fizesse o coração parar de bater. Ou seja, eu tenho um coração que bate, mas um pulmão que não se expande. Mas tem um coração que manda do ventrículo direito sangue para o pulmão, há uma troca de oxigênio, gás carbônico, volta para o ventrículo esquerdo e vai perfundir o corpo, nutrindo. Quanto mais oxigênio tiver nesse alvéolo, mais tempo, e é isso importante, mais tempo eu tenho até que esse paciente dessature. Até que esse oxigênio que eu enchi o meu tanque, enchi o meu alvéolo, seja totalmente captado ao ponto que meu oxímetro no monitor apite, ó, tá desaturando. Vale dizer, eu tenho 8 minutos, se eu pré-oxigenei adequadamente, eu tenho 8 minutos no pulmão saudável para chegar na saturação de 90%. 8 minutos é uma eternidade para entubar alguém. Eternidade. Você tem plano A, plano B, plano C, plano D, com calma para fazer. Então, se você, no primeiro momento, pré-oxigenou adequadamente, respire tranquilo, tire sua máscara, laringoscópio com tranquilidade, olha, peça um buge, tente uma máscara e vai estar em 100%. 98, até chegar no 8 é muito tempo. Que não sejam 8, que seja o pulmão doente, que não seja 4, também é muito tempo. 4 é muito tempo. Sabe? Então, assim, a gente tem condição de trabalhar com isso, mas tem que pré-oxigenar, tem que entender o que é isso, a importância que isso tem. Isso é fundamental no acesso a qualquer via aérea. Inclusive, o seu cirúrgico, anestesista experiente, uma via aérea que parece tranquila, posso me surpreender. Pode surpreender. Pode ter aquela glote interiorizada, aquele como aquele lá na frente. 4, que eu não consigo nem levantar a epiglote. Pode. Então, eu tenho que... É regra pré-oxigenar. Não é opção. É regra. Ainda mais na via aérea difícil. Ok? Perfeito. E uma coisa que eu vejo muito, e eu acho interessante a gente frisar, é que o simples às vezes precisa ser dito, né? O óbvio. Vejo muita gente, quando a gente tá pré-oxigenando, tem gente lá, ó, ambuzando, jogando ar na cara. Preciso fazer isso? Não. Pelo amor de Deus. Totalmente contra o drive do paciente. Pelo amor de muitas vezes. Deus. Faz o cérebro, o cara tá acordado aí. Exato. Amigo, o cara tá com drive. Você só tá jogando oxigênio. Precisa fazer isso. O cara respira e o cara pelo amor de Deus. Aí tá lá, pelo amor de Deus, aí gente. É isso. O cara tá chocado, tomou um tiro, você vai na barriga, você vai entubar o cara rápido, não deve ficar 3 minutos, é correria, é 5 respirações profundas, e você só acopla. Mas se eu tenho tempo, 3 minutos, máscara acoplada, o que em 3 minutos, com oxigênio 10 litros por minuto, máscara acoplada, todo o nitrogênio foi embora. Aí. Isso num ciclo normal de respiração, dentro do volume corrente do paciente. Vai acalmando ele. Pede pra ele respirar fundo, ó. Pede assim, ó. Para suas drogas, repassa na sua mente o que é o plano A, o que é o plano B, o que é o plano C. Visualmente, tem acesso a tudo que você pediu. Você pediu máscara, buge, guedel, você pediu vídeo laringoscópio, você pediu pro cirurgião tá perto, chegou o cirurgião, a caixa de pequena cirurgia tá aqui pra fazer uma crico, um ataque de urgência. Então, assim, repassa isso, porque também 3 minutos é bastante tempo pra repassar as coisas. Exato. Entendeu? Quando você começou ali, teoricamente já pediu tudo, o material já veio. Você só repassa visualmente e o paciente fica respirando e tranquilo, sem... É caguete, né? É igual na parada cardíaca, enquanto o cara massageia, o cara massageia junto com ele. É caguete. Isso aí é normal. A gente já foi assim e a gente melhorou. Excelente, fala fácil, né? Fala fácil, né? Não, cara, é impressionante. Na hora H,
Assim, ainda mais quem, por exemplo, acabou de ver podcast desse como assim, né, como esse, por exemplo. Cara, na hora H, cara, Dá ele uma bloqueada. entendeu, cara. Só ele entendeu, só que ele tá 3, 6 meses fazendo a mesma coisa. Então vai vir o Cacuete, poder do hábito, né? De fazer, mesmo que ele saiba hoje como é que é. Por isso que é importante, cara, ele se frisar, de ele se preocupar em fazer realmente cada vez mais próximo do normal, né? E um ponto importante, Diego, assim, talvez um dos maiores problemas do entubador de emergência é achar que sabe, né, não, Diego? Medicina é isso, Medicina, de uma cara. forma Eu geral. lembro dos meus pacientes e eu considero vocês lembram dos seus. Naqueles que a gente entrou com o ego um pouquinho mais elevado, a gente pagou um preço. Aliás, ele pagou por nós. É. A medicina, o ego do médico mata o paciente. Verdade. O ego do médico mata o paciente. Quando a gente... Eu gosto de dirigir, cara. A gente tem 18 anos, tirou carteira. Cara, respeita tudo devagarinho e tal. Dá 3 semanas, mano. Você já tá colocando 120, 150, porque você achou que você já jogou... Você não tem experiência. A gente acha que porque fez 1, 2 vezes, pode dar aula, pode fazer um podcast Sim. sobre o assunto. A gente tem esse ego, ainda mais do médico, né? Ganhou um CRM, pô, semideus, tô com carimbo na mão. Quem é que vai me impedir de fazer alguma coisa agora? Então esse ego do médico é muito perigoso. E a via aérea, a emergência em si, a sala de emergência em si já é uma tensão. E a via aérea é um momento muito de um limite de certo e errado, de erro e acerto muito pequeno. E tudo acontece muito rápido. Tudo. Você tem minutos. Por mais que 8 minutos seja uma eternidade, num plantão de 12 horas, não é nada. Não é nada. E a vida do cara pode ser decidida ali. Então, primeira coisa, cara, eu formei, eu fui trabalhar com um hospital que tinha 5 médicos de dia, 3 anos, era o Dório Silva, não tinha Jaime Santos Neves, ali drenava tudo, eu entubei paciente no chão, entubei criança em cima da mesa de mármore, que não tinha maca. Então, assim, eu vivi muita coisa interessante que me agregou muito, mas vivi muita coisa triste também. Falta de leito, do SUS, aquela coisa toda. E, cara, tinha gente pra me dar suporte, eu não tava sozinho. Então, assim, eu sabia que se eu estivesse sozinho, eu botava a vida dos outros em risco. Então, ter essa consciência, não tem plantão que pague um óbito que você sente nas suas costas e fala assim, cara, eu não devia ter feito o que eu fiz. Não tem plantão que pague isso. Não tem valor de plantão que pague isso. É porque é o resto da vida você se questionando, e se eu tivesse, mas não dá pra voltar. Perfeito. O velório tá feito. Excelente. Fica aí essa mensagem maravilhosa aí. Com certeza, pra quem tá ouvindo, você vai tirar muito aprendizado disso aí. E vamos lá, posicionamento. É importante, não é? Você vê que o povo não posiciona de que 0 graus, cabeceira, coxinha, vai ser onde? Hospital, vai ser ombro. Excelente. Conta pra nós aí, hackeia pra gente o posicionamento mais adequado do nosso paciente. Nós temos 3 pilares na via aérea. Um é pré-oxigenação, entender por que fazer direito. O segundo é posicionamento. O terceiro são os planos. Aí a gente destrincha isso. Mas perfeito, posicionamento. Você tem normalmente um laringoscópio, que é um instrumento que tem uma lâmina, uma luz na ponta, e a luz se propaga em linha reta. Só que a nossa anatomia não é em linha reta. Então eu tenho que alinhar os eixos. Alinho os eixos na sniff position, posição de cheirar. Pego um ramalhete de flores, Então essa posição não é coxinha no occipito pra fazer assim, na nuca. É no occipito, é aqui, né? Essa posição. Isso é muito importante, especialmente no gordo, no obeso, na mulher com a mama grande. Porque essa mulher, se ela tá assim, você imagina, a mama tá aqui, o pescoço pra trás. Até pra entrar com o cabo do laringoscópio, por isso que existem os cabos mais curtos, inclusive. Sim. Pra entrar com o cabo, você não consegue manobra adequada. Nessa paciente, você tem que elevar o dorso, seja na maca, elevando o dorso, seja com coxim, com bastante lençol, elevando o dorso, e depois quebrar o pescoço. Assim você consegue tentar alinhar. Você não vai conseguir nunca com um pescoço curto, um tórax avantajado, alinhar essa posição. Eu sou magro, a gente consegue. Mas você consegue elevando o dorso e quebrando um pouquinho o pescoço, retificar as estruturas. E é aquele cara que era uma viária difícil, e era mesmo, forma uma viária simples. Porque você agora consegue fazer com que a luz do laringoscópio se propague em linha reta. Da base da língua ali até a corda vocal. Opa, legal. Então, se eu consigo ver a corda, eu consigo intubar. Então, posicionamento assim, não é uma opção. É uma regra. Faz parte da sua intubação, posicionamento. Você precisa intubar, saber posicionar para intubar. Não é assim, isso aqui é uma viária tranquila, vai passar aperto. Uma hora ou outra vai ter um cara que vai parecer uma viária tranquila e você vai passar um aperto. Por quê? Porque não conseguiu elevar. E é normal a gente na anestesia, assumo, às vezes, né, a autoconfiança da gente, né, isso aqui é tranquilo e tal. E aí eu vejo assim, cara, peraí, não vou forçar a barra aqui não. Volto o laringo. Ou a mão do auxiliar, que sempre tem um auxiliar com a gente, levanta aqui pra mim. Ou então bota um lençol dobrado e muda tudo. Então a gente vê assim, cara, tudo que eu aprendi realmente não dá pra ser negligente. Sim. Vai facilitar, vai evitar que você bascule, que você faça força demais. Tem um objeto metálico, que é um laringoscópio, dentro da boca, que é uma mucosa. Vai sangrar, e se sangrar e demacia, e se sangrar e emaciar, você não consegue ver mais. Então evita o trauma, facilita a sua vida. Como a succinilcolina para recém-formado. Eu não vou usar não porque
eu tenho medo que se eu não conseguir entubar, mas só facilita a sua vida. Ela só facilita a sua vida. Por que você não vai usar um relaxante muscular, né? Mas então, por que você vai posicionar se ele só vai facilitar a sua vida? Não menospreze. Talvez a Bia é mais difícil aquela assim, ó. Cara, me ajuda aqui, tentei entubar, não consegui. Aí você olha o cara tá assim, ó. Então, porque se o cara não conseguiu, irmão, é porque ele tentou muitas vezes. já tá demasiado. Então você já pega um cenário muito crítico. É isso aí. Então, assim, e um ponto importante, né, cara? Como é que não é só aqui os eixos também, né, cara? Então, quantas vezes a posição do posicionamento da perna, então, do quadril, então, o paciente tá mais girado. Detalhes pequenos que fazem muita diferença, né, Gil? Se eu imaginar que a luz propaga em linha reta, eu tenho que imaginar que eu tenho que alinhar esses eixos, faríngeo, laríngeo, já me ajuda bastante a visualizar o que eu tenho que fazer, como é que eu posso levantar mais a cabeça, ou é o tronco, sabe? E muitas vezes já cheguei na UTI uma vez para ajudar o colega a entubar, e eu olhei o posicionamento, eu posicionei, tenta de novo, por favor, e o cara entubou. É isso. Então, assim, não é o cara tinha a mão ruim, ele só se esqueceu de posicionar, ele sabia entubar, sabe? Então é legal quando você percebe, aí solidificou pra ele o aprendizado. Com certeza. Ele entubou, e ele viu assim, caramba, não era uma coisa de fazer minha, era só porque eu esqueci, nunca mais esquece, entendeu? Então assim, ajudar o colega a entubar é muito mais prazeroso do que você pegar e roubar a cena. Você não aprendeu nada, você só mostrou que você sabe entubar. Mas o legal é fazer lá pro cara. Agora, tem um tempo, se ele tentou 3 vezes, acho que é o limite, cara. 4, eu tô aqui, tentei entubar 6 vezes, meu irmão, dá licença, não é mais você. Você sai de cena. Tá sob risco. Sob risco. Você vai piorar aquela via aérea. E aí vai ser difícil pra todo mundo. Aí talvez seja só cirúrgica. Entendeu? Vou colocar uma coisa interessante. Vamos lá, já vi acontecer, por exemplo, entubei o esôfago. Aí, porventura, o colega fez lá, insuflou o cuff, aí deu uma ventilada, tá lá. E aí? Aí eu já vi gente falando o seguinte, não desinsufla o cuff, laringoscopa de novo, caso a concentração boa. Laringoscopa de novo e passa o tubo na via aérea, porque você já tá tampando pro cara não bronco aspirar, porque você já fez aumento da pressão intragasáfica. E aí? Essa estratégia é válida ou minha recomendação é tirar e passar o outro no zero? Não tem nada cientificamente provado. É igual o Celic também. Pode te ajudar, pode te atrapalhar. Entendi. Um tempo atrás era a regra, depois viu-se que precisava de X newtons num posicionamento, no tempo de intubação Y, e que ninguém fazia assim, porque você deslocava o esôfago e não comprimia. Exames de ressonância mostravam que você deslocava mais o esôfago e não comprimia o esôfago. Você estava deslocado e não estava comprimido. Se não estava comprimido, poderia voltar o fluxo do gasto. Então, assim, a minha atrapalha mais. O burp, que é a manobra de empurrar e puxar para trás e para a direita, só que eu olho pro laringoscópio da direita para a esquerda, eu jogo a minha traqueia para a direita. Essa manobra de jogar para cá facilita mais. Que não é o Celic, é só um deslocamento para a direita e para trás e para cima. Enfim, a no tubo é interessante porque eu sei o caminho que eu não tenho que seguir. Tem um racional, tem um racional legal. Não acredita que um cuff insuflado no esôfago vai te proteger de broncoaspirar, tá? Mas deixa ele quieto. Você já insuflou e deixou ele aberto ali em área ambiente, quer dizer, o ar que entrou agora pode sair. Beleza. Você colocou uma sonda, né? Que é o próprio tubo. E você sabe que o caminho acima dele é o caminho da corda. A não ser que haja um desvio anatômico que por uma radiação prévia, ou por um tumor, ou uma anomalia mesmo, seja mais pra dentro, mas geralmente acima dele está a corda vocal. Então você tem como se guiar. Tem muito tempo que eu na residência eu entubei o esôfago uma vez, mas de lá pra cá não lembro. Então, assim, alguns staff tiravam, outros falavam pra poder entrar, não tem regra. É isso, eu já vi as duas partes. Do seu conforto. Olha pro seu monitor, tá 100% ainda? Eu fiz os 8 minutos fiz os 3 minutinhos de oxigenação, entubei o esôfago, beleza, opa. Capnografia zerada, o estômago auscultou. Não, tá no esôfago. Se desconecta, beleza, vamos de novo, laringoscopia, com calma, 100% de estouração. Vamos olhar de novo aqui, ó. Ó, tá ruim de ver, me dá o buge. Passa o buge, passa o tubo, beleza. Foi acima dele, não foi no mesmo lugar. Dificilmente vai pro mesmo lugar. Entendeu? Tá tampado. Não é isso aí. A paz no coração é a melhor estratégia do que tirar o que não tirar. É porque eu já vi gente fazendo isso, tirando o tubo e fica uma desgraceira de porra, vem sujeira, broncoaspiração, aí vômito, nossa senhora, aí a bronca maciça, já vi acontecer essa tragédia. Já vivi também. E eu já vi gente elegante também não tirando o tubo e não, peraí, deixa esse tubo aqui, rapidinho passa, aí depois, tá aqui, aí tira o tubo do esôfago depois, sem sujar tudo, sem broncoaspiração. Eu vi elegância nesse processo. Eu falei, cara, interessante. E importante que você falou assim, ambusou, viu que opa, não é que assim, tá no esôfago? Confere pra mim, tá no esôfago. Fica 3 horas abusando. É 1, 2 aqui, ó, não precisa de mais que isso. Você começa a escutar no esôfago, você não começa a escutar no ápice. 1, 2, 3, 4. Ó, peraí, repete. 6 ventilações pra dizer que é no esôfago. Do cara a primeira suja é aqui. Peraí, esquece, meu irmão, esquece, tira. Entendeu? Desconecta, vamos tentar de novo. Pronto. Frente ao viário é difícil. Eu tenho sequência rápida ou atrasada, eu tenho um benefício entre elas, ou
Isso, por exemplo, Primeiro, vamos lá, o que é pra quem tá vendo? O Isso que é aí. sequência rápida e o que é Boa, sequência vamos lá. atrasada? Vamos conceituar pra quem tá ouvindo. Pietro vai ser operado, vai operar a vesícula, eu sou anestesista dele, e eu falo, Pietro, jejum, você cumpriu? Aquelas 8 horinhas de jejum, 2 horas para líquidos claros, tá? Cumpri, legal. Eu sei, eu passo do pressuposto que o estômago do Pietro tá vazio, tem só suco gástrico lá, uma quantidade mínima, e que se aquele conteúdo retornar, uma pequena parte dele pode ser broncoaspirado, e isso vai causar um prejuízo mínimo pro pulmão do Pietro. Síndrome de menos, que é a broncoaspiração pesada, a mortalidade é elevadíssima, é diferente. Então, o Pietro chegou numa emergência, ele sofreu um acidente de carro, tinha acabado de sair do McDonald's, e vai ter que ser entubado porque é uma esplenectomia. Nesse caso, eu não tenho como mais induzir o Pietro com fentanil, propofol, rocurônio e ventilar. Porque cada ventilação que eu faço, por mais que eu use um dispositivo espagótico, uma Guedel, um cânula de Guedel, uma cânula nasofaríngea, e eu friso aqui, vale a pena ter sempre uma Guedel disponível, porque ela vai direcionar o seu fluxo, vai te facilitar a ventilação, e às vezes vai facilitar demais, porque é uma ventilação difícil, mas não dá pra dizer que nenhum pouco desse ar vai... A gente tem um aparelho de anestesia que consegue controlar a pressão de até 15, né, que é a pressão de abertura do esfíncter, mas mesmo assim não dá pra dizer que se você ficar lá bastante tempo numa área difícil, ventilando, tentando, que o estômago não vai distender. Então, nesse caso, a gente evita ventilar e aí entra a sequência rápida. Ela é rápida porque ela não tem tempo para poder induzir e ventilar e entubar. Ela é rápida porque eu induzo e entubo. Eu nem testo ventilação. Essa é a sequência rápida. Existe uma estratégia de drogas que a gente usa, não sei se entra no escopo da aula, é farmacologia, mas existe uma estratégia para você que em até 1 minuto tem um paciente relaxado, inconsciente, com analgesia suficiente. Vou lembrar para vocês, relaxado, para facilitar a sua laringoscopia. Inconsciente, ninguém acordado, para não ter lágrimas correndo na hora do... E com analgesia suficiente, porque a laringoscopia direta, e aí pensa num coronariopata, a laringoscopia direta e um tubo na garganta libera mais catecolamina do que uma incisão na pele com bisturi a frio. Vou repetir, a laringoscopia direta e a intubação libera mais catecolamina do que uma incisão na pele, os pacientes sem medicação alguma. Ou seja, a descarga adrenérgica é muito intensa. O organismo entende como uma agressão. E é uma agressão. Não vai ver para ter um tubo, essa laringoscopada. Então, no mim e você, chegar a 200 de frequência, 190 por 100, beleza, jogando bola, a gente chega nisso, depois, beleza. Agora, num coronariopata, será que ele suporta 150, 170, 200 de frequência? Aí ali que ele infarta. E aí você, às vezes, não pega a sua heterogenia ali logo de cara, mas às vezes você pega. Às vezes já a hipocinesia é grande, a cinesia difusa, você fala, morreu, o que aconteceu? E foi a sua cara ali. E foi o seu mau uso de drogas durante a intubação. Às vezes você é muito hábil, treinou no manequim, treinou no defunto, sabe fazer brilhantemente a laringoscopia, posiciona bem, mas o seu manejo farmacológico não foi adequado. Então, a analgesia também é um pilar. Relaxamento, inconsciência e analgesia. E vamos falar da ketamina daqui a pouco, porque ela tem esse lance de ser uma droga mista, essa questão. Mas geralmente usa-se um opioide, usa-se um hipnótico e usa-se um relaxante muscular. Sequência rápida, sequência atrasada. Aí vamos voltar pro meu paciente do asma. Vamos lá. Eu não sei se estava de estômago cheio ou não, ele não estava familiar, não soube dizer, ele não estava nem aceitando uma máscara laríngea, uma máscara facial para oxigenar, e ser um cara para poder, opa, vem para perto de mim. Vamos acalmar primeiro? Vamos. Pegou um acesso venoso, aí entra a maravilha da ketamina, que é uma droga que desconecta, que dissocia, ou seja, você vê que o paciente tá olho aberto, mas longe, em Saturno, e aí 1 por quilo, você começa tateando isso aí, até 1 por quilo, 1 a 2 por quilo de droga de intubação, mas até 1 por quilo de maneira lenta, porque rápida pode dar apneia, lenta, de ml, eu faço pra poder ter um paciente que agora que coopera comigo. Esse paciente que eu tô agitado, se jogando no chão, com falta de ar, uma veia pega, eu seto com ketamina. Ele tá mais calmo, eu levo pra maca. E sem perder o drive, né? O nosso objetivo. Isso que é uma maravilha. Eu tô fazendo propofol no paciente, tô fazendo midazolam no paciente, tô fazendo diazepam no paciente. Que tá no limite da cianose. Mas não ketamina. Agora, que estimula o drive respiratório. Eu pego esse paciente, boto na maca, acoplo a máscara. Eu monitorizo. Boto o oxímetro da pressão, o cardioscópio. E aí eu consigo agora, pré-oxigenei, elevei a saturação, tentei tirar aquele nitrogênio no mapa. O véu tá fechado, o bronco tá fechado, né? O máximo que eu vou conseguir mesmo entubando esse paciente. A própria ketamina,
Desculpa, é uma droga broncodilatadora, então pra mal asmática é maravilhoso. Então, eu tenho esse benefício da sequência atrasada. Eu atrasei por quê? Eu não sei se tá com o estômago cheio, vamos supor que esteja. A ketamina não me garante que se ele vomitar, eu tenho reflexo. O que é reflexo? É tosse. É tossir. Vômito mata alguém? Se alguém que vomitar vai morrer, vai não respirar? Não, porque a gente tosse. O que eu fiz agora aqui, qualquer secreção que venha, a gente tosse. Mas se eu tô induzido com propofol, vai passar direto, uma via de comunicação. A ketamina, ela mantém algum reflexo. Ela não tá protegida, mas ela mantém algum reflexo. Então ela tem esse benefício também, não dá pra confiar plenamente. Tem o seu risco, mas risco maior é o quê? É pegar esse paciente, induzir normal e sempre oxigenar esse cara. Ele parar ali. Eu não tenho 8 minutos mais, eu tenho 30 segundos. Ou menos, porque já tá cianótico. Então a sequência atrasada entra, que também é um pilar nessa sequência atrasada, porque ela me garante isso. Trazer o paciente perto de mim, poder monitorizá-lo, fazer a pré-oxigenação, manter o drive ventilatório. E aí, ainda posso ir além. Se eu fiz uma dose de ketamina tal, 1 por quilo, até 2 por quilo, e ele manteve o drive, eu consigo até laringoscopar suavemente, aquele quick look, sabe? E olhar suavemente. Cuidado, porque nessa hora você pode induzir o vômito. Cuidado, tá? É mais se você tiver uma dúvida de vier difícil ou não. Cuidado fazer isso com vídeo laringoscópio, porque a necessidade de entrar é muito menor, tá bom? Mas eu consigo ter essa liberdade, porque ele aceita, ele tolera mais. Tá bom? Você não vai entubar esse cara assim de cara. Você vai relaxar, porque relaxado, esse reflexo de vômito é inibido. Ora, o cara não vai vomitar porque você fez succinilcolina. Embora tenha fasciculação, aquela coisa toda. Mas é muito mais provável que ele vomite se você não fez. Porque quando você entrar o seu laringoscópio e ele não tiver relaxado, ele pode regurgitar. Entendeu? A não ser que você tenha dado uma paulada de propofol, uma dose mais alta, mas talvez esse não seja o seu propósito. Esse paciente, especialmente se for um paciente, por exemplo, chocado. Ele vai usar propofol no paciente chocado, paciente crítico, como você falou. Esse paciente é crítico, séptico, você vai induzir como? Vai fazer a dose elevada de propofol e não fazer esse relaxante muscular, porque você tem medo de não conseguir entubar, e aí o propofol depois ele metaboliza. Cara, faz o seguinte, otimiza sua chance na primeira tentativa. Otimiza sua chance na primeira tentativa. Não fala assim, mas se eu não... Cara, você tem que conseguir, você é o médico. Essa é a beleza da coisa, você tem que conseguir, você é o médico. Só que você não é obrigado a entubar esse cara com um tubo com um negócio comum. Você é obrigado a garantir uma via aérea pra ele, seja uma máscara laríngea, seja um vídeo laringoscópio, seja com broncoscópio, seja com a viária cirúrgica. Você é obrigado a devolver o drive que ele precisa. Não posso, essa é uma frase célebre da anestesia, eu não posso tirar do paciente aquilo que eu não consigo devolver. Ele ainda tem drive. Ele tá chocado, tá precisa de uma caída do Covid, né? Ela precisa, eu tô vendo que ela precisa, mas ela ainda tem drive. E eu vou fazer uma medicação que eu vou fazer a apneia. Eu consigo devolver drive pra essa paciente? De alguma maneira eu consigo fazer? Bem que seja ventilando com uma Guedel, máscara laríngea, a gente entra no vórtice approach, né? Seja uma ventilando com uma Guedel, seja com máscara laríngea, dispositivo supraglótico, com um tubo laríngeo, seja por um tubo na garganta. Ou, por fim, uma viária cirúrgica, uma crico por punção, cirúrgica, traqueostomia de urgência. Eu preciso devolver, não posso deixar induzir a apneia e não fazer nada, porque aí entra a iatrogenia que a gente falou. E aí é bom ter alguém do lado, especialmente pacientes críticos. A gente, como anestesista, que trabalha com isso o tempo inteiro, quando tem um paciente crítico, a gente chama um colega, ou pelo menos deveria, pra começar junto. Um bebezinho, vai entubar uma gestante que também tem capacidade residual funcional muito baixa, então assim, satura muito rápido, tem viária mais demasiada, sangra mais fácil, uma lampate sobe. Então essa paciente mama regurgitada, posicionamento tem que ser adequado. Então essa paciente também tem que ser uma abordagem diferenciada. Eu chamo um colega. Então assim, eu não falo nem que é humildade, cara. Eu falo que é responsabilidade do paciente. Responsabilidade. Seja no UTI, chamando o colega da UTI pra te ajudar. Assim, 3, 4 minutos que ele vai ficar do seu lado, ele vai abandonar o plantão. Entubou, certificou, obrigado, irmão, volta lá pro seu plantão, obrigado, pra sua sala. E é isso aí. Entendeu? Perfeito. Cativão, em relação à via cirúrgica, cara, só uma curiosidade aqui. Quantas vezes você precisou evoluir pra cirúrgica? Cirúrgica? Nunca cessei. Nunca precisei. Não é porque eu sou de fera, não. Quanto mais você treina também. Não é porque eu sou fera, não. Um amigo meu, no plantão que eu tava, ele teve. Ele foi assim, um paciente com trauma de face. O cirurgião tentando fazer uma traqueostomia, um cirurgião inexperiente, sozinho. E ele se embananou porque ele pegou um vaso e sangrou muito, ele não conseguia. Mas ele começou a desaturar. Ele só sedou um pouquinho pro cara fazer a cirúrgica. É um trauma de face que não dava pra acessar com viária tradicional. Ele ia pra traqueostomia mesmo. E o paciente começou a broncoaspirar aquele sangue da traqueia. Ele deslocou o cirurgião, pegou um tubo e entrou com um tubo. Ele não tinha nem o kit de traqueostomia. Entrou com um tubo, ventilou, restaurou o paciente,
Respiramos. Beleza. O espaço tá aqui, tá mal formado, foi um trauma, mas aí entrou com a câmera de eletrosomia e depois sujou a cabeça e pescoço, resolve aquele trauma ali. Salvou a vida. Ele entrou com a via aérea cirúrgica, de maneira errada. Mas tem dispositivos que a gente treina no curso de via aérea, clico por punção, que é muito simples, assim, é muito simples. Eu quero que na hora do aperto, e na hora do aperto a gente ganha confiança também. Tá? Sim, na hora simples. A gente treina aqui com cirúrgica, inclusive, no manequim que é impressora 3D, que é muito perfeito. Ali a gente faz rapidinho, tá? Até disputa quem faz mais rápido que o outro, né? Corta, passa o bucho, depois passa o tubo, e beleza, ventila. Mas na hora do aperto, cara, na hora do aperto você ganha confiança. Se você tiver feito uma vez, se tiver o material disponível, você vai fazer porque é o que tem na sua mão. Você não vai regar. Agora, se você nunca fez o curso e se sente apto pra encarar uma via aérea difícil, você foi irresponsável. Ponto. Começamos por aí. Se você não tem um treinamento em via aérea difícil, num plano cirúrgico, que seja o mais simples de propulsão, e você se ousa entrar sozinho, desarmado, se alguém, um cirurgião, um colega que tem acesso à via aérea cirúrgica, que saiba fazer, cara, a abordagem do vórtex, que é máscara, ou dispositivo suplagótico, ou tubo, o centro dela é via aérea cirúrgica. Se você não tem isso, você tá pecando num item, que é o item de segurança da via aérea, que é o último item. É o item de a exceção eu tenho 15 anos de formado, eu nunca fiz. Mas se precisar, eu faço. Tem um treinamento. Isso me dá consciência de que eu tô sendo responsável com o paciente. Então, percebe que via aérea é um negócio complicado? Não é só assim, agora tem o CRM, eu posso entubar. Legal. Mas você pode entubar um cara que talvez não seja entubável? Pode garantir uma via aérea nesse cara que não é intubável, que você não consegue ventilar nem intubar. Pra onde você vai? Vou pro pescoço. O que você faz no pescoço? Como é que você faz? Você tem material pra fazer aqui? Você precisa de uma lâmina, uma Kelly, de um buge e de um tubo fino. Tem. É fácil isso aí, qualquer hospital tem, né? Precisou, abriu, furou com a Kelly, passou o buge, tá lá pra Kelly, desceu com o tubo por dentro, tirou o buge, tá tubo fino mesmo, é isso aí. Aí, oxigenou, cara, mas tá feio, o tubo tá seletivo. Irmão, tá oxigenando. É isso. Chama o cirurgião de cabeça e pescoço, chama quem quiser ir em casa, liga pro caso do cara, lá ele vir. Pronto, salvei a vida. É isso aí. A cirúrgica nunca vai ser letiva. A não ser que ela venha pra fazer uma traqueostomia letiva por algum câncer, alguma coisa assim. É um câncer de... eu vou proteger já de cara, mas nunca vai ser. Vai ser sempre na emergência. Agora você tem que saber se você tem esse material e se você tem ideia de como faço passo a passo. Perfeito. Pelo menos vai no YouTube agora, depois de sala, tá empolgado? Como é que faz? Vai ter lá, quicotiranostomia por punção, então quicotiranostomia cirúrgica. Vai ter lá escrito no YouTube, vai ter um canal te mostrando. E é simples. Sensacional. Voltar pra via aérea, então, voltar pra sequência rápida, então, que é o que a galera que vai vir, tá na emergência aí, vai fazer mais, né? Então a gente já pré-oxigenou nosso paciente, posicionamos, e aí a gente vai pra nossa sequência de drogas. E aí, fala um pouquinho dessa nossa sequência, pormenorizando aí qual droga que a gente faz, qual que é a peculiaridade de cada droga, de cada hipnótico. Tá. Questão da analgesia, fentanil pra todo mundo, ou só um tipo de paciente específico? Brilha nessa parte aí pra nós. Tá bom, vamos sair do seu cirúrgico, sou anestesista, é muito mais tranquilo e cômodo. Eu tenho um arsenal de opioide mais diversificado, fentanil, remifentanil, que é interessantíssimo pra uma sequência rápida, mas essa não é a realidade da emergência, nem de uma UTI. A nossa pedra pilar mesmo é o fentanil. É o fentanilzinho. Tá? É o fentanilzinho. Que merece ser feita em 3 a 5 microgramas por quilo. Agora, o que eu posso esperar com o fentanil? Bradicardia, tá? Famoso tórax duro, que é aquela polêmica, tórax duro ou é fechamento de glote? Eu tô com relaxante na mão. Então, se eu tiver dificuldade de ventilar depois do fentanil, eu tô com relaxante na mão. Ele tá ali pra isso. E ele deve estar ali pra isso. Não existe tórax duro ou laringoespasmo resistente a rocurônio ou succinilmetônio. Não existe, entendeu? Então, fiz meu opioide depois da pré-oxigenação. Se eu tô numa sequência rápida, ele tem que vir. Eu não posso esperar uns 2, 3 minutinhos pra ele fazer um efeito legal, pra ele ter nível sérico legal. Então, vou fazer logo dele atrás o hipnótico e o relaxante muscular. Vale a pena citar a lidocaína, 2% por quilo, 2% sem vaso. A gente usa a 1,5 a 2 por quilo. Vale a pena a lidocaína, ela inibe reflexo da laringoscopia. Esse reflexo de liberação de catecolaminas é interessantíssimo. A lidocaína vale a pena fazer. Então fez o fentanil, fez a lidocaína. Aí o seu hipnótico, que é o albudazolam ou o propofol. O propofol eu acho mais interessante, um efeito mais rápido, um efeito que é mais consistente no tempo que eu preciso para uma sequência rápida. Mas às vezes demora muito esses pacientes que respondem mal. Pacientes que a gente ceda com a ampola e o cara tá conversando com você. O propofol é mais difícil, tá? Então, propofol aí, 1 a 2 por quilo.
Idoso, você vai pecar mais pra baixo, vai ter menos que 1. E se você fez o fentanil e teve tempo pra poder esperar, ele já tá sonolento. Lembra que o propofol é hipnótico. É só pra fazer ele dormir. Então é só pra fazer ele fechar o olho e não te atender mais. Ele é o suficiente. Não tem aquela dose rígida da matemática. Não tem que ser 2 por quilo, não. Você pode fazer devagarinho, inclusive, até ele... Opa, tá. Eu relaxo o paciente. Porque eu não posso relaxá-lo com o paciente inconsciente. Relaxei o paciente com succinilcolina, 1 por quilo, ou rocurônio, 2 por quilo. Pronto, tem um paciente com analgesia, com proteção tanto pelo fentanil quanto pela lidocaína. Tem um paciente que está dormindo porque eu usei um hipnótico, Midazolam, seja tomidato, seja propofol. Isso que eu ia falar, alguma consideração de tomidato? Porque ultimamente ele tomou umas pancadas, né, de literatura recentemente. Cara, o paciente que ele pode, numa dose única, causar insuficiência adrenal. Então, se esse paciente está no limite, é o paciente séptico, ou que está entrando no choque séptico, esse não é um paciente ideal. Mas Diego, ele tá em pré-choque, você vê que eu tô vendo assim, ele tá querendo sair quase botando droga pra ele, noradrenalina pra ele. Então ressuscita esse cara antes e entra no propofol. Cara, bota na hora antes então de tubar esse cara. Ou tem a sua adrenalina, aquela adrenalina que salva a gente, sabe? Puxa, dose. Sabe, 10 microgramas por quilo diluído ali, sabe? Um polo tem 1000, dilui pra 50, dilui pra 20, pega um, dilui pra 10. Tem uns 5 microgramas por ml, e 5 no adulto já dá um pump. Mais 2 ml, sabe, restaura. Você quer estar no limite, restaura a hemodinâmica dele para aguentar a indução. Às vezes o próprio fentanil, que é super estável, no paciente limite, quando eu esfrio o simpático, e o fentanil faz isso, eu vejo que a pressão vai lá embaixo. Uma baixadinha. Ele tava no limite porque ele tava com catecolamina endógena dele, mantendo a pressão, o vaso contraído. Eu esfriei o simpático, e o fentanil, o opioide, ele é simpatolítico, então ele quebra o efeito simpático. E aí o paciente sente isso com hipotensão, bradicardia, eu preciso restaurar. Então assim, no paciente crítico, você precisa desses 3 pilares, analgesia, hipnose e relaxamento, mas você também precisa de um arsenal para manter a hemodinâmica desse paciente, que é a homeostasia, o 4º pilar da anestesia. Os 4 pilares da anestesia são analgesia, que a gente falou, relaxamento muscular e hipnose, e homeostasia. Então, assim, o que é homeostasia? É manter a pressão arterial perfundindo todos os órgãos, é manter a frequência cardíaca, é manter o equilíbrio ácido básico, diurese, temperatura, cuidado com o corpo, com partes que podem machucar. Então, assim, córnea. Então, tudo isso chama-se homeostasia. Vou ter que manter o organismo mais fisiológico possível. E às vezes eu preciso começar com uma droga para restaurar a hemodinâmica, para depois ter gordura para queimar com propofol. Eu pego um cara com 9 por 5, 120 de frequência, eu fico desconfortável de propofol. Mas se eu entro com a noradrenalina, ou faço um shot de adrena, eu boto 120 de sistólica, que desce essa frequência cardíaca, eu fico mais confortável de fazer propofol, meio por quilo que seja, para poder só fechar o olhinho e fazer o rocurônio por trás. Então, ressuscitar hemodinamicamente o paciente é fundamental para que você possa usar a farmacologia da indução de maneira adequada e ter o paciente apto a ser intubado, protegendo o miocárdio, especialmente nos coronariopatas, dessa taquicardia com o paciente fora de plano. Excelente, sensacional. Vamos lá, então... É muito detalhezinho, né, cara? Mas é maravilhoso. É legal. Fala tudo de novo que você falou, cara. Volta, BT. Volta aí, só pra ver um negócio. Vamos lá, então beleza, continuando, né? Vou voltar um pouquinho na questão do tórax rígido. Você vê muito inconsciente, e aí, fez tórax rígido, tem uma naloxone. Tem papel para antagonizar ou não vou usar a hora nenhuma, não tem lugar? Por que você fez o fentanil? Pra entubar. Sim. Você me entuba. Então, entuba. Nada de naloxone. Eu não preciso. Por que você vai fazer? Qual o objetivo do fentanil? Não é analgesia, não é. Eu não faço fentanil pro cara que tá com dor na barriga. Eu faço fentanil pro cara com dor na perna. Eu faço fentanil pro cara que eu vou entubar. Que é uma droga. Ele é extremamente mais potente que a morfina. Ele tem uma injeção rápido. E ele vai me permitir fazer uma laringoscopia com o mínimo de estabilidade hemodinâmica. Eu quero laringoscopar para entubar. O fentanil vai usar para isso. E para o intraoperatório para poder diminuir resposta simpática ao ato cirúrgico. Então, se começou a cirurgia, eu vejo que evoluiu com taquicardia e hipotensão, eu vejo assim, olha, ele não tá acordado, ele não tem consciência. Às vezes o BIS, o motor de consciência, tá baixo. Mas eu sei que a resposta hemodinâmica ao trauma não tá controlada. Cadê a minha homeostasia? Cadê a minha analgesia? Então eu faço mais opioide. Entro com fentanil, sulfentanil, remifentanil, eu entro com opioide, para esfriar essa resposta. Então, eu esfrio essa resposta previamente à laringoscopia, porque eu sei que vai ter uma resposta. Para entubar. Ou não consigo ventilar. Meu irmão, vórtex, não ventilo, entubo. Tem que entubar. Laringoscopia. Agora, só com fentanil? Não. Entra com o seu propofol, com o seu tomidato, com o seu midazolam. Propofol, vamos falar dele, que é o carro-chefe. E entra com o seu rocurônio ou succinilcolina. Acabou o tórax rígido. Por que você... Houve uma intercorrência. Eu vou tratar essa intercorrência e depois você vai fazer o quê? Continuar. Mais fentanil? Com o paciente cheio de naloxona na cabeça?
essa briga de receptores, não precisa. A não ser que foi inadvertidamente feito e você quer antagonizar. É uma coisa, mas é outro cenário. Outro cenário. E vamos continuando então. Você falou que a gente não ventila, próximo passo é entubar. E aí agora eu estou diante de uma situação caótica agora. Não ventilo e não entubo. Cara, esse é o caótico, a palavra é essa. E aí, o que eu faço, pra onde que eu vou? Não tá de sair correndo. Não ventilo, não entubo. Porque se eu me programei, aí vamos partir do pressuposto que a gente viu uma área difícil, a gente viu essa aulinha, viu os preditores de área difícil, poxa, o dente incisivo mais pra frente, o retrognatismo, o paciente gordo, o paciente que ronca, o paciente que me te conta, falaram, o que eu fiz, falaram que foi difícil me entubar. Um paciente com barra, um paciente sem dente, um paciente com anomalia de face, uma síndrome. Tem síndromes que você vê que o rosto do paciente é um rosto diferente e às vezes a veia é toda anômala. Sim, respeite isso aí. Eu tenho um plano A, um plano B, um plano C e talvez até um plano D. Então o vórtex é isso, né? Eu tento ventilar, não consigo. E aí ventilar, tem uma máscara que é cópula, tamanho adequado. Testei antes, né? Botei no rosto dele, não tá pequeno, não tá grande. Que pega nariz, pega tudo, beleza, até a máscara. Eu tenho um dispositivo, uma cânula orofaríngea, tamanho adequado, geralmente a 4 para um adulto, mas às vezes precisa de 5, às vezes com um adolescente precisa ter um adulto pequeno, 3. Essa aqui é a copa certinho, eu meço a copa certinho, beleza. Então eu tenho como ventilar de maneira que eu me garanta. Mas não ventilei, não consegui ventilar, nem com Guedel. Tá, vou tentar entubar. O laringoscópio tá testado, 2 lâminas, porque uma lâmina pode falhar. Se não tiver luz, você não tem visão. Então 2 lâminas testadas, eu tenho mais de um tubo, porque eu posso usar o esôfago. Então pode contaminar, cair no chão, pega o tubo lá na farmácia, com 2 tubos. Eu tenho fio testado, guia, né? O campo testado, pelo amor de Deus, os dois. Essa é uma prática antiga porque os tubos eram esterilizados antigamente, assim como luva. Sim. Então você precisava vir do CMS, precisava testar. Sim. Hoje menos, mas ainda assim, ainda mais uma era difícil, imagina se você não testou, entubou, Tá o campo tá furado. Nossa, aí ferrou. Tudo bem, você pode passar um buge, tirar e botar. Mas mesmo assim, um fio guia. testar não custa nada. Tem um fio guia adequado pra poder, porque às vezes eu laringoscópio, eu vejo a corda vocal lá em cima e meu tubo tá embaixo. Não vai. Então, poxa, um fio guia, ele modela pra poder chegar lá, tira o fio do tubo. Tem um buge, que às vezes um buge vai me ajudar mais que um fio guia dentro do tubo. Eu tenho estratégias pra entubar. Eu tenho uma lâmina McCoy, aquela lâmina que eu consigo apertar, nem todo mundo conhece, mas a ponta ela é bonitinha. Assim, e aí eu vou na epiglote, quando eu entro na valécula e eu pinço a lâmina, a valécula sobe. Massa. Então, magicamente a corda suja na minha frente, porque a epiglote subiu. É linda. Essa é massa mesmo. Essa lâmina McCoy com um buge te resolve muita vida. Sem problema. Agora, se você tiver um vídeo da laringoscópio, aí meu parceiro, um vídeo da laringoscópio, você entra muito mais confiante. Tu olhando pro lado, né? Só ver. É gostoso. Já tem situações, o padrão ouro hoje se fala assim, viera difícil, vídeo da laringoscópio com broncofibroscópio. Tem vezes que o vídeo da laringoscópio não é suficiente, tem que ter o broncoscópio também. Mas essa é uma exceção da exceção da exceção. Você com vídeo, você resolve muito a sua vida. Agora, saiba usar o vídeo da laringoscópio. Não é igual a laringoscopia convencional, você não rebate ali. É mais difícil. É treinamento. Se você sabe tudo, isso é mais incomum do que... mais incomum. Isso aí. Então, se você tem no sua sua emergência, no seu UTI, no seu centro cirúrgico, treine um paciente tranquilo, treine no que é fácil, pra pegar a mão do difícil. Isso. Sabe, você entra no meio da língua, você não precisa posicionar a cabeça naquela ziff position. Você tem que modelar o seu tubo com um guia necessariamente, ou então tem um buge mais rígido que consiga fazer essa dobra, porque a lâmina é muito curvada, e o seu tubo não acompanha isso. Então tem essas particularidades. Não entubo nem assim. Eu tenho um dispositivo supraglótico, eu tenho uma máscara laríngea, eu tenho um tubo laríngeo, aquele substituto do Combitube, um tubo só em fio na garganta. Pega pelo tamanho dele, a altura dele é qual? É isso aqui, azul. Em fio. E isso com um cuff só. E eu tento ventilar. Então, assim, esse tubo vai para o esôfago, mas também fecha aqui em cima, a glote. Então, o ar vai para a corda vocal. E é um tubo que salva. Mas é um tubo pouco comum. Mais pessoal de emergência que tem, de ambulância. Mas a máscara laríngea também precisa de treinamento. Quantas máscaras já passou? Não, tem a máscara aqui, beleza. Eu passei uma vez na vida só. Pois é, e você que tem uma grande experiência e tal. Não é comum. Né? A gente não tem treinamento disso. Talvez só fazendo uns cursos específicos pra treinar. E ainda assim treinando manequim, que não é igual. Sim. E mesmo assim, às vezes a máscara pode me dar um problema. Então, assim, não ventilo com máscara facial, não entubo. E aí, se o dispositivo supraglótico não tem um tubo laríngeo ou uma máscara laríngea não tá acoplando, aí eu tenho um grande problema. Mas nesse intervalo todo, eu tenho 8 minutos. Eu ainda tenho tempo de pedir um clorexidine, a lâmina de bisturi, entrar com a Kelly, divulsionar, perfurar, divulsionar, passar um buge, tô dentro da via aérea. Entrar com tubo fino, tubo 4, tubo 5, tubo fino, só pra ventilar.
Só pra ventilar, só pra oxigenar e ventilar. Beleza, salvei o paciente. Entendeu? Essa cricocirúrgica. Se tiver crico por punção é mais fácil ainda. É intuitiva. Apertou o botão, desconectou. Então, recomendo ir ao YouTube e dar uma olhada nesses dois. Crico por punção e cricocirúrgica. Porque salva vidas mesmo. E é o último ponto da uma viária difícil. Aquele ponto que nem quer chegar, mas que se chegar e fizer, cara, missão cumprida. Beleza. Missão cumprida, cara. Missão cumprida. Você devolveu a ele aquilo que foi tirado e precisava ser tirado. Seja para uma cirurgia, seja para um mal asmático, seja para um trauma abdominal, seja o que for, uma UTI, uma dispneia, um Covid. Você devolveu a ele. E é repensar agora com um especialista, que é o cirurgião de cabeça e pescoço. Ele vai repensar com calma, tá ventilando, tá sedado no ventilador, com um tubinho aqui, tudo bem, vida que segue. Talvez faça um estudo de imagem pra ver o que teve de lesão ali de via aérea, como é que eu vou planejar não tem mais pressa, tá Exato. tranquilo, paz no coração. E você tem 8 minutos pra fazer isso, pra chegar em 90% de saturação, se você posicionou adequadamente. Pronto. Se você posiciona adequadamente, pode otimizar suas chances. Então tudo que a gente conversou chega nesse ponto, da viária cirúrgica. E aí vou trazer mais uma perguntinha polêmica, então. Não é polêmica não, né? Na verdade, eu já vi médicos mais velhos, né? Quando você tava aprendendo, eu rodando na faculdade assim, o povo fala assim, vou entubar. Eu não quero esse negócio de fio guia, não. Eu não quero esse negócio de bujo, não. Preciso de fio guia. Isso é coisa de Nutella. Eu não quero nada. E O às que você vezes, tem cara, pra falar disso? Até a enfermagem, você vai querer fio guia? É isso aí. Você vai querer mesmo fio guia, doutor? Você tem Quem toma com certeza? fio guia aqui aí? O que a gente tem pra falar sobre isso? Você me frouxo, doutor? É isso aí. Você é frouxo? Isso aí. Isso acontece. Você é frouxo? É isso aí. E um instrutor novo aí, ó, quer tomar com fio guia. Tem isso. Não, e olha assim, ó, sem experiência. É isso. Tem que ser legal falar. Doutor fulano, cabelo branco, não usa. Então, nada disso não. Assim, né? Cara, o ego do médico mata o paciente, né? Eu já ouvi de anestesista experiente, se tem traqueia, eu entubo. Se tem traqueia, eu entubo. Cara, assim, é um misto de arrogância com ignorância. Entendeu? É um misto de arrogância com ignorância. Desculpa. Porque o dia que aparecer uma viária realmente difícil, esse cara não estiver preparado com o plano B, ou ele corre atrás de alguém, chama ajuda, e esse cara traz as coisas e pensa nisso e vai, o paciente morre. E morre. Entendeu? Você pega um paciente que não ventila e não entuba, e aí? Ele não entuba todo mundo, mas ele não é entubando. Ele não consegue ventilar, e aí? Vai fazer o quê? Esse cara treinou vídeo laringoscópio? Esse cara treinou máscara laringe? Esse cara... Não pode ser assim, sabe? A gente tem que... se você... Eu tenho uma staff minha, a preceptora que dava mais aula, a preceptora modelo pra gente, ela só entubava com fio guia. Ela falava assim, Diego, a maioria das vezes eu vejo que eu não preciso do fio guia, mas o fio guia tá aqui pra aquelas vezes que eu laringoscopar e ver assim, ainda bem que tá com fio guia. Para não ter que pedir um fio guia e laringoscopar de novo. Era só por isso. Uma laringoscopia era o suficiente para ela, porque ela estava sempre preparada. Entendeu? Que legal? Se eu sempre entro, eu dou um trabalhinho antes de colocar, sempre faço isso. Mas se eu precisar do fio guia, tá aqui já. Só, opa, tira pra mim, beleza. Mas a maioria das vezes eu sei que eu não preciso. Então não é uma questão de precisar ou não porque a sua mão não tá treinada, ou porque você não é capaz. É questão de saber que você pode precisar, ele tá ali para isso. Pelo menos tenha à disposição, tenha visível. Né? E lembra que você tem que lubrificar o seu tubo, o xilocaine spray, antes de passar, porque vai agarrar e vai dar trabalho na hora de tirar. Só lembra desse detalhezinho. E tem até uns trabalhos interessantes. Já vi uns trabalhos com N's grandes que comparam o sucesso da primeira intubação com fio guia, sem fio guia e com bugie, que é o sucesso com fio guia é maior, principalmente em quem tá em curva de aprendizagem, né? Tem um trabalho interessantíssimo em criança com vídeo laringoscópio que mostrou que os residentes do primeiro ano intubando com vídeo laringoscópio tinham muito mais sucesso que intubando normal. Então, assim, o cara no primeiro ano começou a pegar agora criança usando o vídeo muito mais forte de primeira tentativa. Então, assim, se você tem uma viária difícil, cara, hoje, se eu tenho uma viária difícil, eu tenho um vídeo laringo no meu serviço, eu não tento laringoscopar esse paciente. Eu já entro com vídeo laringo, eu já ligo, testo a câmera do tamanho que eu preciso, eu já deixo meu fio guia preparado, moldado, tá? Com fio guia moldado para lâmina, porque as lâminas, as curvaturas mudam, então às vezes tem curvatura que é muito angulada, você precisa moldar mesmo o seu fio guia, ou você tem aquele vídeo laringoscópio que tem uma canaleta, o tubo desliza pela canaleta, mas isso é mais raro de encontrar. Então, eu já entro com vídeo. Agora, eu não abro mão de ter uma máscara laringe adequada com uma Guedel. Eu não abro mão de ter uma máscara facial adequada com uma Guedel, uma máscara laringe. Eu não abro mão do plano B e do plano C só porque eu tenho um vídeo laringoscópio. Vai que na hora que eu pego ele cai no chão e quebra. Sei lá, vai que acaba a pilha. Vai que embaça, vai que... Qualquer coisa pode acontecer. Só que o paciente não pode pagar pelo esse erro. Não posso ter essa... Não vai dar certo assim. Como que medicina tem bola de cristal, não cara? Existe. Né? Quanto mais... Anestesia é isso aí, são horas de ócio e segundos de terror. Esses segundos de terror, eles surgem quando você não tá preparado para uma intercorrência. Entendeu?
Quando você pega um paciente crítico e induziu normal sem ter um vasopressor diluído, uma nora a 10 microgramas por ml, ou uma adrenalina 10 microgramas por ml, aquele shotzinho de 1 ml que vai restaurar o paciente, sabe? Aí você vai ter que, não, pega lá na farmácia, monta não sei o que, paciente com 5/3 de pressão, taquicardia e infartando na sua frente. Você não tá vendo, o coração da gente não dói porque a gente não tá vendo o miocárdio sofrer. Tá acontecendo. Mas, pô, tá acontecendo, cara. Você já tá no limite dele, você induz, você faz mais hipotensão, o miocárdio pede seringascopa fora de plano. Assim, tem que pensar em tudo isso e ter as estratégias de correção ou de tratamento caso as intercorrências surjam. E muitas intercorrências podem surgir na via aérea. Bastante, Né? né? Incontáveis. Cara, Digão, ainda você acha que na prática clínica, né, em alguns cenários mais críticos, assim, faz sentido ainda, por exemplo, em algum cenário entubar o paciente acordado? Já entubei, claro. Conta pra gente esse caso aí que você tá lembrando já aí. Foi um paciente que entrou com o estômago cheio. E eu já tive uma experiência muito negativa com broncoaspiração. Induzi em sequência rápida e mesmo assim o paciente vomitou. E vomitou com opioide. Eu tinha feito alfentanil, inclusive, que é um opioide de ação mais rápida que o fentanil. Depois do opioide, na sequência do hipnótico, ele vomitou. E aí já tava meio sedado, e aí broncoaspirou. Então, assim, um cenário que me deixou muito angustiado. Tempos depois entrou um novo abdômen agudo, daqueles abdômen agudo mesmo, sabe? A sonda tá preto, tenso. E aí eu falei, esse cara vai acordado. Então conversei com ele, expliquei a situação, os riscos que tinha. Não era uma viária difícil, desculpa. Era uma viária só com o estômago cheio que eu não queria induzir esse paciente. Nem em sequência atrasada. Então conversei com ele. Sedação, se a analgesia mínima, você pode fazer porque ninguém broncoaspira porque teve ansiólise. E o midazolam, o diazepam, ele tem essa capacidade de fazer ansiólise sem que o paciente durma. Senão a gente pensar assim, eu fui pro churrasco, enchi a cara, tomei cerveja, tomei uísque, comi muito churrasco, voltei com a barriga cheia e dormi. Cara, você tá num nível alcoólico de sedação muito mais profundo do que o que a gente precisa fazer pra esse paciente, pra tirar a ansiedade dele. Justo. O estômago cheio. E você Tá de broncoaspira. Entendeu? Quantas vezes aconteceu na vida de todo mundo que bebe, que vai pra festa, que capota, fala, pô, esse cara não tem nem como. Quer dizer, torporoso de álcool, cheio de amnésia, e não broncoaspirou, pô. Então, não é proibido fazer qualquer quantidade de midazolam. Quebra esse paradigma. Trazer o paciente para um conforto da ansiólise, aquele 2 de midazolam que vai, aquele 25, 50 de fentanil que vai acalmar o paciente, vai fazer com que ele tolere muito mais a sua laringoscopia suave. E aí você pode fazer até algum spray de lidocaína, porque isso também não vai fazer com que a corda permaneça aberta. Você precisa bloquear para que a corda fique aberta. Também inibe algum reflexo, mas se o paciente precisa e tolera, é mais seguro esse spray e esse tempo de espera e depois uma nova laringoscopia via corda vocal, entro rapidamente. Entrei rapidamente, suflei o cuff, pronto, eu fico tranquilo. Aí eu fico tranquilo. E aí aconteceu isso aí, não é bonito, não é gostoso, o paciente sente, lacrimeja, mas se ele entendeu, se você fez uma analgesia suave, ou usou remifentanil, mas é uma coisa mais sofisticada de centro cirúrgico, ele ficou cooperativo, permaneceu com reflexo. Cara, eu acho que é uma maneira que eu me senti muito confortável de fazer, de proteger essa via aérea frente a um abdômen que eu sabia que podia explodir a qualquer hora, porque eu já tinha passado por isso. E cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha. Então, perfeito. Como eu tinha passado com a situação crítica, eu tenho um amigo anestesista que não faz dipirona em ninguém porque ele teve saco anafilático com dipirona. Nossa. Meu Deus, qual a chance de ter de novo? Mas ele já teve, passou perto. Assim, é isso aí. Cachorro de cobra tem medo de salsicha. Então eu tive essa situação. Mas, cara, cada vez mais, com o vídeo da laringoscópio agora, que a laringoscopia é muito suave, as drogas melhores que nós temos, o Percedex, cara, isso aí você consegue abordar uma via aérea, mesmo difícil, com um paciente cooperativo, ou a via aérea atrasada, né? Você usa ketamina e pode usar outros medicamentos, remifentanil, Percedex com ketamina. Você pode usar essas medicações que trazem o paciente para um paciente cooperativo, pouco mais tolerante à laringoscopia, especialmente a videolaringoscopia, que você não precisa de bascular, de levar tanto a base da língua, né? Você entra suave. Pô, via corda vocal. É uma viária difícil, tem peritor de viária, mas eu via corda vocal. Legal, vou tirar. Eu sei que eu vou conseguir entubar esse cara. E aí eu posso fazer o opioide, o hipnótico, relativo muscular, e entubar esse cara, porque eu tô confiante agora, eu vi a corda vocal. Agora, se eu entro suave, um paciente com um pouco de ketamina, um pouco de Percedex, e não vejo corda vocal, eu fico muito mais receoso de induzir esse cara. Porque se com laringoscópio convencional ou com vídeo laringoscópio foi difícil de ver,
cara, eu vou precisar de um cirurgião pra estar do meu lado. Sim. Com uma mesa cirúrgica aberta, uma cânula de traqueostomia ou de cricotiostomia, o que ele quiser disponível, e eu vou precisar entubar esse cara. Preciso entubar, eu vou tentar. Mas fala assim, cara, eu não vou tentar muito. Se eu não conseguir de novo visualizar ele. Porque às vezes ele relaxado, você consegue uma abertura maior. Aí você visualiza. Ótimo. Mas ele tá ali do seu lado. O seu plano B de resgate tá ali do seu lado. Percebe? Eu não vou pedir pra alguém chamar ele lá na emergência quando eu não visualizar. É antes, cara. Então antecipa. Esses segundos de terror, eles se resolvem quando você fala assim, cirurgião, pode acessar. Eu já pré-oxigenei. Ele tem o tempo dele, os minutos dele pra poder acessar. Com calma. Tá induzido, mas ele pode ter que trabalhar ali com calma. Então tem um paciente que a via aérea foi resgatada. De alguma maneira ela foi resgatada. Tá? Mas assim, tubar acordado, que droga que eu vou usar, isso aí assim, o nosso professor Falcão de São Paulo, ele fala, em sedação, cada bruxo com sua poção. Então assim, né, não tem, cara, regra rígida, não tem que usar tal dose de tal medicação. Você vai sentir o seu paciente, a tolerabilidade dele. Tem vovozinho, meu irmão, que você abre a boca, você passa o tubo, que ele é acordado, ele tá assim pra você. Passou, meu filho. Tolera! E tem paciente que não suporta nada. Então, assim, cada paciente vai pedir, e a beleza da sedação é essa. A mesma droga não vai ter o mesmo efeito em você, a quantidade vai ser diferente, o efeito colateral vai ser diferente. Eu preciso tatear isso de paciente para paciente. Eu trabalho com ressonância e eu vejo isso acontecer. Existe um padrão que meio que se repete? Tem, mas as nuances ali, cada paciente responde de um jeito, cara. Isso é legal. E o processo aviário, então, envolve ainda mais habilidade, né? Analgesia, a homeostasia, a apneia ou não. Isso é legal demais. É massa demais. Já que a gente tá falando coisa diferente, intubação de frente. Já fez alguma vez que aí você pega o laringo com um machadinho, né? Que nunca. Eu já vi essas coisas assim já. Não, nunca. Só vi relatos e tudo, mas nunca presenciei isso acontecer. Você disse que o médico de SAMU que já passou massa laringe de frente, né? O paciente ser preso na ferragem, mas inconsciente, precisando, e ele garante a ventilação. O conceito é esse, de tubar com o cara de frente preso na ferragem. Exatamente. Com visualigoscópio, hoje é mais fácil também, que você consegue virar a câmera assim pra você e entrar e visualiza o caminho do tubo. Mas o tubo em si eu nunca nem presenciei. Mas já vi que a massa laringe ele consegue passar. Isso é legal demais. Você vai tirar o cara, né? Sim. O cara lá preso na ferragem de frente, você não tem como você fazer nada. O cara em apneia, o cara parado, enfim. Isso é interessante, né? Dion, se fosse hoje, agora, deixar a mensagem final pra esse cara tá na emergência e, cara, assim, tá com medo de ver difícil, o que você falaria pra esse cara, velho? Primeiramente, parabéns por reconhecer que você tá com medo de uma vera difícil. Isso quer dizer que você tem responsabilidade. Você não bate no peito e fala assim, não, eu tenho CRM, eu fiz um boneco, eu fiz um curso do boneco na faculdade, eu entubei 1000 vezes um boneco. Meu irmão, o humano é diferente. O humano reage, o humano não finge. Cada paciente vai responder de uma maneira às suas drogas. E é uma pessoa. Assim, é uma pessoa que confia em você como pra ser o médico dela. Ela não tem outra opção, ela tem que confiar em você. Então, trate com respeito essa confiança que essa pessoa traz a você. E antes disso, um passo atrás, eu não daria plantão sozinho. Repito, não há dinheiro de plantão que pague peso nas costas por não ter abordado corretamente uma via aérea, sabendo que você deveria ter feito o passo A, B e C, e você na ansiedade, no medo, na confusão mental, no cansaço do plantão, 4:30 da manhã, você é exausto, chega um asmático, que é gordo. Você vai fazer o quê, meu irmão? Você vai fazer o quê? Você vai encarar essa sozinho? Vai botar esse paciente em risco? Sabe? Então, assim, tenha essa responsabilidade, pense que essas situações podem acontecer. Então, esteja pelo menos em 2. E esse segundo seja o seu colega da turma, pô. Que esse segundo seja um cara mais experiente, que consiga te ajudar. Um dia você vai ajudar os outros. Um dia eu fui ajudado. Um dia um cara me pegou na minha mão e falou assim: acabou de morrer aqui, Diego, na emergência do Doris Silva, vem cá. A laringoscopia é assim, ó. Você vai laringoscopar, pai, eu entubei o defunto. Não sabia entubar, cara. Não tinha experiência. Esse cara me ajudou. Então hoje eu tô aqui ajudando pessoas a se prepararem para esse cenário. Essa aula teve muitas dicas, mas a primeira dica é essa: reconheça a sua limitação. Por mais experiente que você seja, acho que quanto mais experiente a gente fica, mais a gente reconhece o tanto de coisa ruim que pode acontecer. É como dirigir o carro, no exemplo do carro, né? A gente com 18 anos tira a carteira, mas com 3 semanas, 4 semanas já tá, tô correndo, eu ganhei confiança. Cara, você não tem experiência. Você não tem experiência, espera. E a gente vê por nós, né? Eu tô com 15 anos de formado. A anestesia que eu faço hoje não é mesmo que eu fazia há 2 anos, há 4 anos. Assim, eu venho melhorando, eu venho refinando isso aí. Em tudo é assim. Na sua intubação, na laringoscopia também vai ser assim. Então, se você tá encarando essa agora no pronto-socorro, numa UTI, cara, esteja com alguém do lado. Esteja ciente do seu arsenal. Às vezes está ali disponível, você não pediu. Às vezes a UTI, o pronto-socorro, tem a máscara laríngea, tem o bugie, sabe? Tem às vezes uma McCoy, tem
às vezes tem um material pra poder te ajudar nessa pegada. Ou se você for um cara mais disposto a investir, compra o seu videolaringoscópio. Você é com um chinês aí, com alguns poucos R$1.000 aí, você consegue, entendeu? Um similar. Um da marca boa aí, uns 7 mil talvez, você compra legal. Mas tem na internet uns baratinhos. A pandemia trouxe isso também, né? A impressora de 3D. De 3D, sim. E bota só um cabinho. Meu irmão, já me ajudou muito. Eu tinha um desse, eu comprei um desse na época. Já me ajudou muito. Então, assim, invista no seu aparelho também, porque se você às vezes não investe no consultório, mas, pô, um aparelho desse que pode salvar a sua vida, a vida de alguém, e por conseguinte, a sua também. Né? Por que não ter a mão? Se o serviço que você trabalha não disponibiliza pra você. Às vezes é um SUSão, um PA do SUSão, que às vezes chega esse paciente crítico, pô, anda com você, cara, anda na sua mochila aí, entendeu? Compra um bujo na internet. Enfim, bujo salva muito mesmo. E, cara, é isso. Se prepare, né? Prepare, porque ninguém tá preparado pra receber uma viagem difícil e... Na verdade. Nasceu preparado pra isso, né? E emergência não era pra ser do cara recém-formado. Com certeza. Tá errado o Brasil. Sim. Tá errado com os modos operantes da coisa. Sim. É pro cara entrar ali fazendo uma residência prévia, seja de clínica, lá de cirurgia, fora é mais assim, ou de emergência mesmo. Porque ele já ganhou mais experiência, né? Sim. Então, a gente começou errado. E às vezes um parente nosso, a gente mesmo para no pronto-socorro e vai cair na mão de um cara recém-formado desse que viu essa aula. Tomara que ele tenha visto essa aula. Tomara que ele tenha visto, exatamente. Tomara que ele tenha visto essa A aula. ideia é essa. Fala um pouco sobre suas páginas, Diego. Como é que cara quer Espaço seu aí pra divulgar. quer achar você, um pouco sobre seus projetos. Eu tenho um Instagram, @diego.d.cabral. Posto fotos do meu filho, enfim. É justo. É maravilhoso. E tem um projeto social em Terra Vermelha, que é uma periferia daqui da minha cidade. Eu fiz algumas viagens, fui pra Amazônia, fui pro Congo, pra faixa de Gaza, fui pra Moçambique, Médicos Sem Fronteira, com outras instituições. E eu fiz medicina social. E aí eu li um livro que fala sobre educação infantil. E eu vi que eu posso impactar mais a sociedade trabalhando na educação infantil. Porque eu vou lá, faço minha anestesia, eu vou pra casa. O cara pode ter outra doença, precisa de outra anestesia e não tá lá. Então, assim, é importante? Mas é muito pontual. Quando eu trabalho com educação infantil, eu tô transformando a vida de uma pessoa que vai transformar a vida de uma casa, de uma sociedade, de uma rua, de uma sociedade inteira. Então eu quero um mundo melhor pro meu filho. Então o legado que eu tento deixar é transformar a periferia da minha cidade num lugar um pouquinho melhor. A gente tem um projeto chamado Fome de Leitura, que é fome.d.leitura. Começou com uma biblioteca, em parceria com o projeto já existente, que é o Mais Amor, que dava comida pras crianças, e hoje a gente dá comida, Mais Amor dá comida, e a gente dá educação. Diversas aulas de instrumento musical, de jiu-jitsu, reforço escolar. A gente tá com um projeto no coração aí de ter uma nova sede agora, ano que vem. Deixa assim, novidade aqui. Pô, mas são 150 crianças, mais ou menos, que estão lá estudando flauta, ukulele, teclado, violino, violão, jiu-jitsu, reforço escolar, teatro, dança, musicalização. E é bonito porque os testemunhos das mães falam muito positivamente, né? De graus de autismo que desceram, de crianças que tomavam remédio para ansiedade e não tomam mais, de disciplina na escola. Então você vê mudanças na sociedade trabalhando em educação infantil. Então, falando para médicos, mas a gente impacta mais quando a gente trabalha com educação de crianças. Isso é um fato. Porra, que massa. Legal, que lindo, pô. Porra, que legal. Parabéns, irmão. Quem quiser conhecer, é só mandar um direct lá que a gente marca e vai junto. O lugar é bonito, a energia é boa. Que massa. Porra, sensacional. Pessoal, segue a gente nas redes sociais lá, Instagram, podcast, Spotify, YouTube. Enquanto a gente tem muita coisa pela frente aí. É isso aí. Obrigado, mais uma vez agradecer pela presença e pela que bate-papo, irmão. Você é legal. Esse exímio bate-papo. Honradíssimo de estar aqui, honradíssimo. Bom demais, cara. O espaço é seu. Amém. Tá? Tamo junto sempre. Graças a Deus. Valeu, querido. Até mais. Um grande abraço. Até a próxima.